Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos para nossa live mensal, que não era mensal, mas agora vai ser mensal, pelo menos, né? Boa noite aí para todo mundo que está entrando: Regis, João, Aldrin, Roseni, Aline, Adriana, Maíra, Elisiene. Boa noite aí para vocês, galera. Hoje nós vamos conversar aqui sobre hérnia de disco. Tem um tempão quando eu falo sobre hérnia de disco, apesar de que esse é o tema que vocês mais pedem para eu falar, né? Sejam todos bem-vindos aí. Só dá uns 2 segundinhos pro pessoal entrando aí para a gente começar. Mas primeiro, importante a gente já colocar alguns pontos aqui. Primeiro, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Me fala aí se o áudio tá ok, se eu não tô falando aqui no mudo. Eu acredito que sim, que ninguém falou nada ainda. Então vocês estão me ouvindo bem. Segundo, quem tiver pergunta, me manda aqui na interrogação embaixo, que aí fica mais fácil para eu visualizar a pergunta de vocês, certo? Boa noite para todo mundo que está chegando. E aí depois, mais para frente aí, quem tiver disponível aí, quiser participar da live também, pode entrar, é só pedir aí que a gente conversa, tá certo? Beleza, obrigado aí por vocês me avisarem que tá tudo bem o áudio, tá? Bom, hérnia de disco, eu coloquei esse tema aí na caixinha essa semana passada e vocês escolheram porque, na verdade, foi o nome que mais apareceu quando eu perguntei assim, o que vocês querem que eu fale na live? O nome que mais apareceu era hérnia de disco e cirurgia, se não me engano. E aí, quando eu coloquei os dois, a hérnia de disco foi a mais votada. E eu escolhi esse tema pra gente falar sobre hérnia de disco e tratamento, né? Como você não erra no tratamento. E eu coloquei esse tema mais chamativo, né? Ficar com dor pro resto da vida. Porque acaba que isso que é uma coisa que eu vejo praticamente toda semana aqui no consultório. Seja através dos atendimentos presenciais aqui, atendimento online. Gente, a maioria dos meus pacientes vem dizendo que tem hérnia de disco. E lombar é o principal. Cervical, coitada, aparece, mas ainda não é tanto igual a lombar. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, só para eu entender, vocês que estão participando aqui da live aqui, me fala o seguinte. Primeira pergunta: quem de vocês já tem o diagnóstico de hérnia de disco? Você foi lá, fez um exame de imagem, o profissional fala para você: olha, seu problema é hérnia de disco. Escreve aí para mim, quem tem o diagnóstico de hérnia de disco, só para eu ver como é que vocês estão em relação a isso, só para a gente ter uma ideia. E aí depois tem uma segunda pergunta. Começou a aparecer aqui, vamos ver quantos tem diagnóstico de hérnia de disco aqui. Começou a aparecer. Eu acredito que a maioria de vocês já vai ter recebido esse diagnóstico de hérnia de disco, né? E aí a segunda pergunta que eu tenho para vocês: quantos de vocês já tentaram algum tratamento? E diga aí. Gente, compartilha a live com mais pessoas, viu? Clica no coraçãozinho aí, chama mais gente para vir para cá, que você conhece que tem hérnia de disco. Então a primeira pergunta: quem tem hérnia de disco? Responde aí para mim, eu. Segunda pergunta: você já tentou algum tratamento, sim ou não? Então me diga aí. Grande Marcão entrou aí também. Então me diga se você tem diagnóstico de hérnia de disco e já tentou algum tratamento. Eu acredito também que a maioria de vocês já tentaram. E a terceira pergunta: quantos de vocês já fizeram algum tratamento, mas que não teve a melhora que vocês gostariam de ter? Já fizeram algumas coisas, mas ainda está pelejando ainda, tentando resolver um problema, a dor ainda está fazendo parte da sua vida. Me diga aí, para eu saber. Eu acredito também que vai ter muitos de vocês que vão estar nessa situação, porque isso é o que eu mais vejo aqui no meu dia a dia, nos atendimentos do consultório. Hoje eu estava explicando para um paciente, ele me perguntou assim, eu atendi um paciente que veio lá de São Paulo para fazer uma consulta presencial comigo, e as outras do tratamento ele vai fazer online. E aí, mas ele quis vir fazer a primeira consulta presencial. E aí ele me perguntou assim, se eu recebo muitos casos parecidos com o dele assim, que tem o diagnóstico de hérnia e tudo. E eu queria saber se os casos ficam muito crônicos e isso tudo. Bom, o que eu falei para ele? Falei, a maioria dos pacientes que eu atendo são casos que já viraram crônicos. Por quê? As pessoas já têm olha como é que vocês vão identificar com isso aqui que eu vou falar agora, presta bem atenção. As pessoas têm um padrão de buscar resolver o problema de dor na coluna. E a maioria vai funcionar assim, Olha para vocês verem se eu estou falando errado, hein? Primeiro começou aquela dorzinha, você vai dar um jeito ali de tomar algum remédio em casa. Uma dorzinha ali e tal, você toma um remedinho, um analgésico que você tem ali na sua casa. Beleza. Aí a dor começa a voltar.
Aí vai passando o tempo, você vai perceber que aquele remédio que você tem ali em casa, que você toma, não está fazendo mais efeito. Às vezes já nem fazia, mas aí você está começando a incomodar mais, e aí o remédio não está fazendo mais efeito. E aí qual que é o próximo passo da pessoa? Vou buscar ajuda profissional. Normalmente ela vai no ortopedista, ou num clínico geral, algum médico conhecido da família. Ela vai lá nesse médico, ortopedista, ele vai ter algumas opções. Ele vai passar outros medicamentos, né, medicamentos mais fortes. Talvez ele vai pedir já um exame de imagem, muitos já pedem na primeira consulta. E talvez ele vai te mandar para fisioterapia, e normalmente vai ser a fisioterapia convencional, certo? E aí a pessoa vai. E aí algumas pessoas vão melhorar, outras não. Essas que não melhoram acabam ficando meio perdida ali, já estou fazendo, estou tentando algum tratamento, não está dando certo. Ela vai voltar no médico ou ela vai buscar um outro médico. E aí ele vai pedir outro exame, vai passar outros remédios e assim vai. E ela vai entrando nesse ciclo, nessa caminhada de medicamentos, de exames, e de médicos e fisioterapeutas, e buscando às vezes alguns tratamentos alternativos. Só que quando ela vê, já passou da fase aguda para a fase crônica, porque a gente tem um período aí que é de 90 dias. Então, se você começou com uma dor de coluna e já passou 90 dias, já entrou na fase crônica. A partir do momento que entra na fase crônica, a gente já tem que considerar várias outras coisas, certo? Diga aí para mim, quem de vocês já fez esse caminho de tomar remédio por conta própria, não dar certo, ir aí buscar um ortopedista, fazer exame de imagem, fazer fisioterapia, tomar remédio, buscar outro médico e ficar nesse ciclo rodando para lá e para cá? Muitos, certo? Porque se fosse os quadros agudos, que começou a dor e já ir direto, por exemplo, né, no exemplo que eu dei pro paciente hoje, se ele viesse direto para mim, fica muito mais fácil eu resolver o problema dele. Normalmente, algumas semaninhas já está zeradinho. Agora, depois que passou esses 90 dias, a conversa já muda. A gente já tem que considerar, já não é mais confiável uma melhora repentina. E a hérnia de disco acontece bastante isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender sobre hérnia de disco, a gente tem dois tipos. Não pensando aí no tamanho de hérnia, na forma da hérnia, nada disso, né? Mas, basicamente, a gente tem as hérnias sintomáticas e as hérnias assintomáticas. O que é isso? Hérnia sintomática é aquela que aparece lá no exame de ressonância que você fez, mas quando a gente vai avaliar o paciente clinicamente, quando a gente vai avaliar o paciente clinicamente, os testes clínicos dele, os sintomas e os sinais dele é compatível com aquilo que apareceu no exame de imagem dele, certo? E a hérnia assintomática é aquela que apareceu no exame de imagem, porém os testes clínicos do paciente não correspondem àquilo que apareceu no exame de imagem. E eu falo para vocês sabem quantos % dos pacientes são de hérnia assintomática, ou seja, que o sintoma da pessoa não é pelaquela hérnia que apareceu no exame de imagem? Os estudos mostram pra gente que 96% das hérnias que aparecem no exame de imagem são assintomáticas, ou seja, não são elas que estão causando a dor que a pessoa está sentindo. Só que a maioria não sabe disso. E aí o que acontece? Começa um tratamento focado para hérnia de disco, muitas vezes a pessoa vai cair numa mesa de cirurgia e não vai melhorar. Por conta de quê? Porque ela estava buscando resolver uma hérnia que não estava causando problema nenhum. O nosso corpo ele tem uma capacidade de resolver as coisas. Então, exemplo bobo. Você corta, você está mexendo lá na cozinha, fazendo alguma coisa, aí você deu um lápis lá, você cortou o dedo. Deu um cortezinho no dedo com a faca. Beleza. Vai sangrar, você vai destancar aquilo ali, vai dar um jeitinho, tá, beleza. Passa um tempo, o que vai acontecer? Vai cicatrizar aquilo ali. E passa mais um tempo, você nem vai lembrar que dia que foi, o que aconteceu, o que cortou, que você vai olhar, nem vai ter mais nada ali. Porque o nosso corpo tem essa capacidade de se regenerar. Externamente, também internamente. Graças a Deus, ele consegue resolver muita coisa que a gente não está dando conta. Então, por exemplo, quando a gente pensa em hérnia de disco, que é algo que os estudos mostram pra gente que acontece principalmente por questões genéticas, então, ou seja, você tem uma hérnia de disco ou mais porque você já nasceu com uma predisposição de ter isso. Não tinha nada mais que você podia fazer. Tem gente que já nasce predisposto a ter uma hérnia de disco, outras pessoas menos. E aí a pessoa, lógico, tem outras questões que vão influenciar isso.
o trabalho ao longo da vida da pessoa, o estilo de vida dela, todas essas coisas vão contribuir para que ela tenha ou não isso aí. Mas a genética a gente sabe que é o fator mais importante. E aí a pessoa está lá com a sua hérnia de disco. Desses 96% que apareceram no exame, que são assintomáticos, o que acontece? Ele só sabe que ele tem hérnia de disco porque ele começou alguma dor e foi fazer exame. Então muita gente que está aí na rua, que está aí no Instagram, rodando, mexendo aí agora, tem hérnia de disco, só que não sente nada e não sabe que tem hérnia de disco. Só que se a gente pega essas pessoas e leva ela lá para fazer o exame de ressonância, vai mostrar lá que ela tem hérnia de disco. Muita gente, certo? Não é todo mundo, mas muita gente. Então, muita gente faz o exame, aparece uma hérnia que já estava lá antes da dor. Só que na hora que você vê, opa, se apareceu uma hérnia aqui e eu tenho uma dor, então a minha dor é por conta dessa hérnia. É uma associação que é natural, é normal de fazer. E o médico muitas vezes fala isso para a pessoa, e tá tudo bem, só que o que acontece? O médico ele aprendeu isso, que a pessoa tem que ter uma lesão, uma doença, uma inflamação para que ela sinta dor. Só que muitas coisas vêm mudando nos últimos anos. E a gente começou a entender algumas coisas de forma diferente. Não quer dizer que é certo ou errado, é diferente. Então o que a gente sabe hoje? O que a ciência mostra pra gente hoje? 96% das hérnias são assintomáticas. 4% são de fato as que estão causando problema. Aí eu pergunto para vocês, será que a sua, qual que é a maior chance da sua ser a hérnia verdadeira, sintomática, que está causando a sua dor, ou a sua é a hérnia falsa, ou assintomática? O que você acha? Que a sua é uma hérnia verdadeira ou falsa? Eu vou explicar a diferença para vocês aqui, mas responda aí para mim. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Ó, a Karine já comentou que dor há mais de 6 meses. O que fazer? Sinto muita dor há mais de 6 meses. Então, você já tem um quadro de dor crônica, né, Karine? Então, aí, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá? Fica aí até o final. Responde aí pra mim, gente. Você acha que a maior chance é que a sua hérnia seja uma hérnia sintomática, desses 4%, ou a hérnia assintomática, desses 96%? O que vocês acham? Pelo que você conhece do seu problema aí. Eu vou explicar a diferença aqui pra vocês. Ó, existem algumas coisas que vocês têm que saber para isso. Vou tomando água aqui, tá? Porque eu falo demais e fica seco. Tem algumas coisas que vocês têm que saber para isso. Ó. Normalmente, uma pessoa que tem uma hérnia sintomática, que de fato a hérnia que apareceu no exame está causando todo o problema de dor da vida da pessoa, ela vai relatar pra gente uma dor que é uma dor de alta intensidade, uma dor que ela obrigatoriamente irradiada para a perna, certo? E ela tem que passar do joelho para baixo. Em algumas situações pode ser que ela seja do joelho para cima, pode ser, mas é muito difícil. O comum, joelho para baixo. Então a pessoa relata que a dor dela é mais forte na panturrilha, isso eu estou falando de hérnia lombar, tá? A dor é mais forte na panturrilha do que na lombar, certo? Isso é um relato comum. Se a hérnia é na cervical, a pessoa vai relatar uma dor que vai aqui do cotovelo para baixo, certo? Como a lombar é mais comum, eu vou dar prioridade aqui para falar da lombar. Acredito que a maioria de vocês o problema seja a lombar. Então, essa é uma característica. A pessoa já fala assim, olha, eu tenho o diagnóstico de hérnia de disco e a minha dor é do joelho para baixo, na panturrilha principalmente. Isso a gente está falando de uma hérnia L4, L5, S1. Porque muitas vezes a pessoa relata uma dor L4 na panturrilha para baixo, que seria a inervação de L5, S1 ali, só que você vai ver o exame de imagem dela, a hérnia que apareceu lá é em L1, L2. Se a hérnia é no início da lombar, a irradiação não vai ser lá para baixo na perna, a irradiação vai ser para outro lado, vai ser aqui na região da virilha, da lateral, da frente da coxa, porque é para ali que vai. Mas se você tem a hérnia L4, L5, S1, então a chance são que você vai sentir dor lá na panturrilha, do joelho para baixo. Então essa é uma característica, certo? Que a gente chama também, né, algumas pessoas conhecem, eu vi escrito agora, como dor ciática. Porque de fato é a região onde vai pegar, comprimir o nervo ciático, vai descer lá para a perna, vai se ramificar. Então a pessoa vai trazer essa relação de dor mais forte na panturrilha do que na lombar. Outra característica também de uma hérnia sintomática, que está causando todo o problema, a pessoa ela vai ter dificuldade de dobrar para frente. Então ela não consegue, ela vai fazer isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó.
ó, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, de dobrar o tronco para frente. A pessoa com uma hérnia sintomática, ela não passa aqui do joelho. Eu peço ela para fazer isso aqui, ela vai até no joelho e dói demais. Ela fala assim, ó, não dá mais, já dói muito, certo? Dói muito a perna, dói da lombar, dói tudo. Então, quando o paciente fala para mim, eu tenho uma hérnia de disco, e eu vou fazer, peço para ele para fazer esse teste, ele pega e faz isso aqui, ó, vai ela no pé, chances são que essa hérnia dele não é uma hérnia sintomática, é uma hérnia falsa, certo? Normalmente também a pessoa vai ter muita dificuldade de fazer esse movimento aqui, ó. Ela não dobra, ela vai fazer só um pouquinho assim, ó, quase nada. E pra frente não vai mesmo, é só no máximo a mão aqui, ó, até o joelho. Se a sua mão passa do joelho, grandes chances são que você não tem uma hérnia sintomática. Faz o teste aí pra você dizer pra mim, tá? O que deu o seu. Essa é uma característica. Então a pessoa tem uma dor que desce do joelho para baixo, a pessoa não consegue dobrar para frente, é outro sintoma. Normalmente a pessoa vai trazer informação de que ela tem dormência ou formigamento junto com a dor. Ela tem essa sensação de alteração de sensibilidade. O toque na perna é diferente de um lado comparado com o outro. Então ela vai dizer para mim que tem alguma sensação diferente ali na sensibilidade dela. No toque, seja dormência, seja formigamento, que a gente chama de parestesia, certo? E aí tem outro teste que a gente faz, que é clássico também, para ter uma noção de o que está acontecendo. Eu não bato o martelo simplesmente pelo teste, mas é o conjunto das coisas que vai afirmar para a gente qual é a característica dessa hérnia de disco, para a gente saber se ela de fato que está causando problema ou não. Então a pessoa chega com a dor que está irradiando do joelho para baixo, ela não consegue dobrar para frente e faz careta de dor porque dói demais, ela não consegue dobrar para trás. Essa pessoa me diz que ela tem dormência ou formigamento. Essa pessoa me diz que ela tem sensação de fraqueza na perna. Ela fala assim, nossa, eu sinto que a minha perna está falseando, está falhando assim, a perna do lado que ela sente dor dá umas falhadas, certo? É outra característica também. E aí tem um teste que a gente faz que é o slump test, que a gente pede a pessoa para relaxar o braço, encosta o queixo no peito, relaxa o tronco e estica a perna. Quando ela faz isso, um lado estica, e pode ser que ela sinta lá do outro lado, e isso é um sinal também de hérnia de disco. E o lado que ela sente dor, ela não estica de jeito nenhum, gente. Não dá para esticar. Se a pessoa faz e estica as duas pernas, só fala assim, é sensação de alongamento. Muito provavelmente não é uma hérnia sintomática, entende? Então é a somatória dessas características, né? E tem mais, né? Tem reflexo, algumas coisas que a gente olha também, que vai dizer pra gente qual a probabilidade de ser uma hérnia sintomática ou uma hérnia não sintomática. Uma hérnia assintomática, entende? Mas as pesquisas mostram pra gente que 96% delas não correspondem àquilo que apareceu no exame de imagem. O seu corpo já entendeu, já se adaptou àquilo ali, a sua dor tem outros motivos, que podem ser vários, uma mistura de coisas, e pode ser simplesmente uma dor inespecífica. Então é importante você saber que grupo que você está. Porque se você está no grupo da hérnia sintomática, esse que não consegue dobrar para frente, a dor é do joelho para baixo, hérnia lombar, tá? Você tem dificuldade de dobrar para trás, você faz o teste de slump, o slump dá positivo, uma perna estica, a outra não estica de jeito nenhum, sente muita dor, muito provavelmente você tem uma hérnia sintomática. E você já fez a ressonância e apareceu a hérnia lá, L5, S1, por exemplo, certo? O seu tratamento é um tratamento que a gente chama de tratamento para uma radiculopatia. Ele vai ser um tratamento de um jeito. Pessoas que fazem parte do outro grupo, dos 96%, o tratamento é diferente. Não vai ser o mesmo tratamento do grupo da hérnia sintomática, entende? Inclusive, os pacientes da hérnia sintomática, o tratamento é mais longo ainda. Normalmente é de 6 meses a 1 ano. Felipe, mas eu conheço uma pessoa que tem hérnia de disco e tem essas características todas aí que você falou, só que ela fez um tratamento, ela foi no quiropraxista, ele fez as manobras dela lá e ela melhorou com uma consulta, com 2 consultas, com 3 consultas, com algumas semanas ela estava boa. Não era hérnia sintomática, certo? Por quê? A hérnia sintomática ela não responde a movimentos rápidos assim. Principalmente se a pessoa tem a dor do joelho para baixo, a quiropraxia é contraindicada fazer. Só para você ter uma ideia. E eu trabalho com isso. Só que a gente tem que saber quem deve fazer e quem não deve fazer. Não é simplesmente sair fazendo todo mundo, certo? Então, essas pessoas precisam de um tratamento específico para radiculopatia, para hérnia de disco verdadeira.
E normalmente esse tratamento vai ter uma duração de 6 meses a 1 ano. É assim. Não dá para fazer magia, não dá para fazer mágica. Essas pessoas podem ser que precisam também de um bloqueio no tratamento dela, de fazer bloqueio ou infiltração. Essas pessoas podem ser também que precisam de uma cirurgia no tratamento dela. Só que, gente, é 4% dos que aparecem lá no exame de imagem. A outra turma aqui, que eu acredito que é a maioria de vocês, os 96%, não vai precisar dessas coisas todas. O tratamento é mais rápido, muito provavelmente você não vai precisar de bloqueio e infiltração e muito provavelmente você não vai precisar de cirurgia. Agora, qual grupo que você acha melhor estar? Esse de cá, que não é a hérnia verdadeira, ou que é a hérnia verdadeira? Lógico que é melhor ficar nesse de cá, né? Então, ó, trazendo aqui para o contexto do nosso tema da live hoje, né? Como você não errar no tratamento. O que vocês têm que entender de tratamento de hérnia de disco? E vou separar as duas aqui para a gente continuar nessa linha. A verdadeira e a falsa. Sintomática e assintomática. Pessoas que estão nesse grupo de cá, da hérnia sintomática. Você tem que entender que o seu tratamento ele vai demorar. Ele vai ser de 6 meses a 1 ano. O que é imprescindível nele? Exercício. Não tem como tratar isso sem movimento, sem exercício. Talvez algumas técnicas de terapia manual junto. Talvez você vai precisar de bloqueio junto. Algumas semanas atrás, eu atendi uma paciente aqui. Ela chegou aqui num quadro presencial, um quadro muito ruim. Eu avaliei e falei, bom, hérnia de disco verdadeiro. Tratamento 6 meses a 1 ano, pronto. Só que na avaliação dela eu pensei assim, eu acho que eu não vou dar conta aqui sozinho. Eu acho que ela vai precisar de fazer alguma coisa, de medicamento. Tentei 15 dias, 10 dias com ela de tratamento. E ela não respondia. Eu falei, ó, não tem jeito. Para não correr o risco dela chegar num quadro onde seria somente a cirurgia a opção, eu enviei ela para o médico avaliou e fez 3 bloqueios nela. E aí a partir do segundo bloqueio ela ficou sem dor, e aí agora a gente consegue tratar ela tranquilamente nesse período de 6 meses a 1 ano com muito maior facilidade. Então, as pessoas precisam de entender que o tratamento de hérnia verdadeira vai precisar da fisioterapia especializada. Não adianta você pensar que eu já fiz fisioterapia, mas é aquela lá do convênio que a gente conhece, 10 sessões, 20 sessões. Não é isso. Se você deitou na maca e te pôs um aparelho, mandou você apertar a bola, abraçar o joelho, não é isso. É um tratamento especializado, específico, certo? Normalmente uma consulta por semana. E que vai demorar. E aí esse profissional, o fisioterapeuta que sabe lidar com esse perfil de paciente, no momento certo ele vai te encaminhar para o médico também. Pode ser que o seu tratamento vai requerer alguma medicação junto. Na maioria dos casos de hérnia verdadeira vai precisar da ajuda do médico junto. Só que você precisa de ter esse trabalho da fisioterapia por 6 meses a 1 ano. Mesmo que às vezes a pessoa faça bloqueio e se sinta melhor. Às vezes até praticamente sem dor, mas não resolveu o problema. Apenas cortou a dor ali por um período de tempo. E aí é onde que a gente tem que avançar no tratamento para que quando passar o efeito do bloqueio, a pessoa já está lá na frente, ela já avançou. E ela não vai ter mais aquela crise forte de dor que ela estava tendo. Certo? Então, o caminho vai ser esse. Fisioterapia especializada, talvez bloqueio para essas pessoas. Em alguns raros casos, vai ser necessária a cirurgia, sim. As pessoas às vezes acham que eu sou contra a cirurgia. Eu não sou contra a cirurgia. Não sou contra o bloqueio de jeito nenhum. Eles me ajudam demais. O bloqueio, principalmente em alguns pacientes. Eu encaminho para o médico decide o que ele vai fazer. Agora, o que eu sou contra é cirurgia mal feita, no momento errado, para a pessoa errada. Isso que é o problema, porque a gente vê muito por aí. Eu recebo direto mensagem aqui de pessoas que já fizeram cirurgia de hérnia de disco e continuaram com dor. Caiu no que a gente chama de síndrome da falha cirúrgica. A pessoa fez a cirurgia e continuou com dor. Olha que desespero isso. Gente, tem um caso de um cara que eu conheci uma vez que eu atendi, que ele vendeu a casa dele para fazer uma cirurgia de hérnia de disco. E adivinha? Não melhorou. Mas é de entristecer o coração isso, né? Porque era um quadro, não quer dizer que a cirurgia foi mal feita, porque era um quadro que não era a cirurgia que iria resolver. E mesmo esses quadros onde a cirurgia vai resolver,
as pesquisas mostram pra gente que no período de 1 ano, de 12 meses, as pessoas que fazem e as que não fazem vão estar iguais. Porque existe uma história natural de melhora, que é em torno de 1 ano, certo? Então é importante a gente entender essas diferenças para não cair em tratamentos errados. Por isso que eu sempre falo, eu tive indicação cirúrgica. Às vezes a pessoa me manda aqui, teve indicação cirúrgica? Ok, vai buscar outras opiniões de outros médicos, de outros fisioterapeutas, de outros profissionais. A partir do momento que todo mundo fala a mesma coisa, ok, talvez o seu quadro seja cirúrgico, mas também você não vai ficar 1 ano esperando, porque a cirurgia, quando é necessária, ela tem que ser feita rápido. Então, se a pessoa tem um quadro que a gente chama de síndrome da cauda equina, uma suspeita desse quadro, não é a fisioterapia que vai ajudar essa pessoa, é a cirurgia. Mas graças a Deus isso é raro de acontecer, muito difícil de aparecer, mas se aparece, não adianta eu querer tratar ela com exercício, não, é a cirurgia que vai ajudar essa pessoa, sabe? Então eu, como profissional, tenho que estar atento a entender que grupo que essa pessoa faz parte aqui. É da radiculopatia, da hérnia de disco verdadeira ou não? Porque o tratamento vai ser diferente. Não adianta eu querer que seja igual. O tempo vai ser diferente. Mas, gente, a maioria de vocês vão estar no grupo de cá, os 96%, que apareceu a hérnia de disco no exame de imagem, mas os seus sinais e sintomas não são compatíveis com aquilo que apareceu no exame de imagem. E tá tudo bem. É para ser isso mesmo. Ó, soltou até um foguete aí porque eu fiz isso aqui, ó. Nem sei como é que faz isso não, mas apareceu. Enfim, vocês que fazem parte desse grupo dos 96%, o tratamento vai ter que ter exercício também. Não adianta. Tratamento de dor musculoesquelética, todas as pesquisas atuais mostram pra gente que vai precisar de exercício. E o profissional mais capacitado para passar o paciente num programa de exercício de reabilitação, não é esporte, é reabilitação, é o fisioterapeuta. Fisioterapeuta musculoesquelético. Por isso, lógico, é a minha profissão. Eu vou puxar sardinha pro meu lado, lógico. Mas é o que as pesquisas têm mostrado pra gente. Não é aquela fisioterapia onde você deita lá e te põe um monte de aparelho e faz isso. Não é isso. É fisioterapia onde você vai se movimentar, vai fazer alguma coisa. E principalmente nos quadros crônicos. O exercício é a chave, é a base. Quadro agudo, muitas vezes a terapia manual, a quiropraxia vai ajudar. As manipulações. Não só isso, né? Mas o exercício junto também vai somar mais ainda. Mas os quadros crônicos vai precisar que você volte à atividade. Na verdade, quando a gente pensa em exercício, todos os exercícios são bons. Qual que é melhor? Pilates, ou a musculação, ou a corrida, ou o crossfit? Tudo é bom. A questão é, qual que é o melhor para você no momento que você está? Você vai conseguir fazer sozinha ou vai ter algum profissional que vai te colocar no passo a passo ali? Qual o próximo degrau? Qual o próximo degrau? Qual o próximo degrau? Para você não cair. Porque daria para muitos quadros desses 96% aqui, a pessoa simplesmente, vou começar a fazer exercício e ela vai começar e vai melhorar. Tem gente que consegue fazer isso. Mas, em muitos casos, a pessoa não consegue dar conta sozinha. Porque ela tem medo de fazer algo que vai piorar ela. Ela tem medo de fazer alguma coisa ali, que hoje ela, fiz tranquilo, no outro dia ela trava. Pronto. Aí desanda tudo. Então é sempre melhor você ter um profissional ali do seu lado. A princípio, o fisioterapeuta, para te encaminhar nesse passo a passo de exercício, qual o caminho que você vai, e depois, posteriormente, um educador físico, também que é o ideal. Nem todo mundo vai poder fazer isso, mas seria o ideal. Então, tratamento para hernia de disco verdadeira, que a gente falou que é de cá, vai envolver, né, o trabalho do fisioterapeuta musculoesquelético especializado, vai envolver o trabalho do médico com medicação, com bloqueios e talvez com cirurgia, com essas 3 opções. Isso aí é certo. Em alguns casos, pode ser que precise de um psicólogo junto, pode ser que precise, certo? Felipe, nutricionista, mexer em alguma coisa da alimentação ajudaria? Talvez ajudaria, para algumas situações sim. Mas não vamos dizer, generalizar. Isso aqui seria detalhes mais específicos para quem pode. Agora o geralzão aqui, na maioria dos casos. Número 1, fisioterapeuta musculoesquelético, um trabalho baseado em exercício, movimento, você tem que se movimentar. Só que o profissional vai te conduzir nesse passo a passo.
Esse grupo de K, tempo de tratamento, aí vai depender do que está acontecendo, que está gerando sua dor. Se não é a hérnia de disco, quem é que está gerando sua dor? O que está acontecendo? E aí é muito difícil a gente falar, a causa da sua dor é essa. Peraí. Dores crônicas musculoesqueléticas na coluna, a maioria delas não tem uma causa, ela tem várias causas. Certo? Então a gente pontuar por conta do bico de papagaio que está doendo na minha coluna. Pô, tem uma quantidade de gente que tem bico de papagaio e não sente nada, e aí, como é que você explica? E as pessoas que têm hérnia de disco e não sente nada, como é que você explica? E as pessoas que têm espondiloartrose e não sente nada, como é que você explica? Então a gente não pode bater o martelo e falar, sua dor é por conta disso aqui, que esse detalhe que apareceu no seu exame. Não, calma. É uma pessoa que está aqui, eu tenho que entender o contexto da pessoa. E aí colocar essa somatória de coisas aí nesse contexto para a gente ver. Bom, quais são as possíveis influências aqui na história de vida dessa pessoa que está fazendo gerar essa dor? Porque já é crônica, certo? E aí tem os fatores físicos, biológicos, tem os fatores psicológicos e tem os fatores sociais. Tudo isso vai influenciar no quadro de dor, seja nesse grupo de K, seja nesse grupo de K, da hérnia sintomática ou da hérnia assintomática, entende? São coisas que vai influenciar. Ah, Felipe, você quer dizer então que o meu caso pode ser que a minha dor seja uma causa emocional? Porque às vezes você já ouviu isso de algum profissional, isso é coisa da sua cabeça. Não. Entenda uma coisa, gente, dor é assim da cabeça, porque quem comanda essa turma toda aqui é esse cara aqui, ó, o cérebro. Ele é o chefe, ele decide se vai doer, se não vai. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, ó. Você está caminhando na praia tranquilamente, descalça, num dia de sol, sossegadinha, uma praia mais deserta assim, você está ali viajando, caminhando tranquilo. Algum desavisado deixou uma coisa lá que tinha um prego lá, um caco de vidro, alguma coisa. E aí você foi, pisou nesse prego, machucou. Primeira reação nossa, senti aqui que eu pisei em algo, deixa eu ver o que é, vou sentar, olhar o pé, ver se dá para eu tirar, né? Vai estar doendo, aquela coisa toda, e a partir dali eu vou andar mais devagar, meio um pouco mancando. Não seria isso a primeira reação nossa? Natural. Agora, imagina essa mesma situação. Você está ali na praia, tranquilo, andando, pisa num prego, num caco de vidro. Na hora que você ameaça olhar o que aconteceu, você escuta um latido. Escuta outro. Você olha para trás, está vindo 2 cachorros enormes correndo para cima de você. Você acha que você vai ficar parada olhando o que aconteceu com o seu pé? Automaticamente o cérebro corta todo o sistema de dor ali e você vai começar a correr como nunca correu na sua vida, para fugir daquele perigo. Entende? Então o nosso cérebro que é o controlador, ele vai dizer, vai doer ou não vai doer. Então muitos casos desses aqui, dessas hérnias assintomáticas, são várias causas que estão influenciando na dor. E a gente não pode dizer, é emocional. Não, o emocional está envolvido. Pode ser que ele influencie para aumentar ou diminuir sua dor. Mas o físico também está envolvido. O psicológico, o social, o meio que você está envolvido. Tem gente, por exemplo, um tempo atrás eu atendi um rapaz que ele era gerente de hotel. E a dor dele sempre aumentava no horário que ele chegava no trabalho dele. Ele ficava bem, dias de folga, dias que ele estava mais em casa, ele ficava razoavelmente bem. Ele entrava no trabalho, a dor ia lá para cima. E aí ficava durante o tempo todo do trabalho, aquela dor mais intensa. Ele ia embora para casa, a dor melhorava. Vocês acham que o trabalho dele não tinha uma influência na dor dele? Lógico que tinha. E aí, tinha questões físicas ali, biológicas para a gente melhorar no quadro dele? Com certeza tinha. Mas também tinha essas questões emocionais. Que aí não sou eu como fisioterapeuta que vou ajudar essa pessoa. Eu posso orientar e conduzir. Mas de fato esse cara precisava de um trabalho junto com o psicólogo também. Além de mim, um psicólogo para resolver o quadro dele. E assim ele fez e deu super certo. Já está até de alta. Então, é importante a gente entender essas variações. E não querer achar um culpado para a sua dor. Achar que o seu exame que vai dizer o que você tem e pronto, acabou. Não. O exame é um detalhe que pode ajudar sim. Mas muitas vezes, na maioria dos casos, ele não vai ajudar muito não. Muitas vezes ele vai atrapalhar. Porque a pessoa vai pegar o exame, vai ler, vai ficar maluca com aquele monte de nome lá, não vai entender nada. Pode ser que o profissional não te explique sobre aqueles nomes, que são coisas naturais que vão aparecer com a idade, assim como externamente a gente envelhece, internamente também.
Então, muitas dessas coisas que aparecem no exame são coisas que fazem parte do nosso envelhecimento natural e que estão lá. E que você não estiver sentindo nada, você quiser ir lá fazer uma ressonância da sua coluna, você vai encontrar um monte de variação. Não tem jeito, certo? Então, entender essas variações. O tratamento dessa turma de cá vai ter que ter exercício. Isso é a chave, certo? Pode ser que precise de medicamento? Pode ser. E aí quem vai resolver isso é você com o médico. Pode ser que precise de um psicólogo junto, como esse quadro desse outro rapaz que eu comentei com vocês. Pode ser que precise também. Pode ser que precise de bloqueio ou infiltração? Muito provavelmente não, nesses quadros de cá, certo? Mas não é 100%. Na saúde nada é 100%, mas pode ser. Cirurgia? Muito provavelmente não. Pode ser que se torne um quadro cirúrgico em algum momento? Pode, mas a chance é muito baixa, certo? Agora essa turma de cá já tem uma chance um pouquinho maior. Mas a maioria de vocês, 96%, entenda. A orientação principal que eu dou, o primeiro passo, encontre um fisioterapeuta musculoesquelético que entenda, que saiba trabalhar com coluna e vai fazer uma consulta, certo? Alguém de sua confiança. Normalmente esse profissional vai te orientar para um plano de tratamento. Para essa turma de cá vai variar, pode ser de 1 mês, 2, 3, normalmente o máximo é de 3 meses, talvez um pouquinho mais em alguns casos, em algumas situações mais específicas. Mas essa turma de cá é 6 meses a 1 ano, não tem jeito, certo? A turma de cá vai ter mais variação. E aí esse profissional, a partir do momento que você entrou no plano de tratamento, ele vai te conduzindo. Acho que vai ser legal a gente ter a ajuda do médico aqui, procura um médico e tal, ele vai te orientar. Acho que vai ser legal ter a ajuda do psicólogo aqui. Ou pode ser que você simplesmente com esse profissional vá até o final, depois vá fazer os seus exercícios. Mas o tratamento em si, ele tem que ser baseado em exercícios ativos, onde você vai fazer o movimento. E não eu vou lá e vou dobrar e esticar sua perna, certo? Não é isso. É você que precisa ser ativo e aí a gente vai avançando nos níveis de atividade. Porque não adianta para algumas pessoas eu querer que amanhã ela vá começar uma musculação, que amanhã ela vai começar um crossfit. Não vai dar, cara. Você vai piorar. Então a gente precisa de preparar o corpo da pessoa para isso. E muitas vezes, em algumas situações, o corpo ele dá a entender uma coisa, a gente entrega aquilo que parece que ele está entendendo e ele dá para trás. E aí, eu como profissional tenho que entender isso e mudar toda a estratégia de tratamento. Nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Na verdade, raramente é simples e fácil. Na maioria dos casos, vai exigir uma demanda, tanto física do paciente, de fazer aquilo que tem que ser feito, muitas vezes 3 vezes no dia, alguns exercícios, mas também do profissional que está do outro lado, te orientando, entendendo o seu problema, avaliando todo o contexto. Porque a pessoa que mais conhece a sua dor, quem que é? Quem que é a pessoa que mais conhece a sua dor? É você mesmo. Não sou eu. Não é o médico. Não é o cirurgião. Não é o psicólogo. É você mesmo, a pessoa que mais conhece a sua dor. A minha dificuldade, a dificuldade do profissional é expelir isso aí, tirar essas informações de dentro de você para que eu entenda o máximo possível a sua dor, para que eu consiga te ajudar. E muitas vezes, um encontro só, a gente não consegue pegar isso tudo. Quanto mais eu vou encontrando com a pessoa, né, nas consultas seguintes, mais eu vou entendendo sobre o problema dela. E aí vai ficando mais fácil para a gente conduzir isso aí, né? Quanto mais eu conheço o paciente, mais eu conheço a dor dele, e mais ele vai colocando para fora, me mostrando as situações onde a coisa vai acontecendo, mais fácil vai ficando para eu resolver o problema, ajudá-lo a resolver o problema dele, né? Porque eu não resolvo, eu só oriento, e a própria pessoa fazendo aquilo que a gente faz, ela vai melhorando. E a gente vai buscando cada vez mais isso. Bom, falei para vocês sobre remédio, falei sobre a questão da fisioterapia, sobre o bloqueio, falei sobre o tempo de tratamento. Um detalhe que eu não falei aqui, flare-ups, uma coisa muito comum de acontecer, certo? Pessoas, isso dos dois grupos, tá? As pessoas das hérnias assintomáticas e as pessoas das hérnias sintomáticas. O que são os flare-ups? São picos de dor. Então, uma sobrecarga física ou alguma sobrecarga emocional ou simplesmente algo desconhecido faz com que um dia você tenha mais dor do que os dias anteriores. Então, você foi lá fazer uma faxina na sua casa, você tinha que fazer. Aconteceu esse excesso de trabalho diferente naquele dia ali, pode fazer com que você sinta mais dor. Você tem um pico de dor.
Você teve uma discussão lá no seu relacionamento. Isso pode fazer que você tenha um pico de dor. Você passou um estresse lá no seu trabalho. Pode ser que você tenha um pico de dor por conta disso. Isso que a gente chama de flare-up. Então, os dois grupos vão ter flare-up a partir do momento que tem uma dor crônica. Certo? Então, a gente brinca assim, flare-up, eu sei que ele vai acontecer. Eu não sei quando, mas eu sei que ele vai acontecer. Então, eu sempre espero que a pessoa, num programa de tratamento, ela tenha algum pico de dor. E tá tudo bem, o flare-up ele vai durar normalmente 72 horas a 10 dias. E ela vai voltar para aquele padrão de dor natural dela. Mas esse pico, esse aumento de dor, ele tem essa duração média. Talvez um pouquinho mais para algumas pessoas. Mas em média 72 horas a 10 dias, certo? Mas é algo que a gente tem que entender e reconhecer e agir a partir do momento que ele acontece. E uma outra coisa também que eu não falei, que vai caber nos dois tratamentos, nos dois tipos de hérnia, né, que a gente está comentando, é em relação à educação terapêutica. É educar o paciente sobre o problema dele. Não é colocar medo no paciente. Não é proibir o paciente de fazer tudo aquilo que ele gosta de fazer, falar que ele nunca mais vai fazer tal coisa. Isso é o contrário da educação terapêutica. A educação terapêutica é basicamente isso que eu estou fazendo aqui nessa live com vocês. Ensinando coisas para vocês que são de fato a verdade. E não amedrontando. Fala, quem tem hérnia de disco pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode jogar futebol, pode fazer luta, pode fazer crossfit, pode fazer pilates, musculação, qualquer coisa, certo? Se você tem, já põe isso na sua cabeça. A questão é, o momento agora, talvez você não vai conseguir fazer algumas coisas. Porque você precisa de passar por um processo anterior para que você consiga chegar lá. E depois fazer qualquer coisa que você queira. Mas é proibido? De jeito nenhum. Você pode fazer essas coisas. Mas talvez o momento agora não seja o mais adequado. E aí, durante um processo de tratamento, no início você vai dizer, olha, eu gosto de jogar futebol e não estou jogando contra dessa hérnia de disco. Beleza. Você vai passar por um processo de reabilitação e vai ter uma determinada fase do tratamento que você vai começar a ser inserido no futebol de novo. E aí você vai poder jogar com muito mais segurança, sem medo, certo? Porque esse medo que muitas vezes trava, a pessoa sabe que se eu fizer tal coisa eu posso travar e tal, e ela já vai com medo, já vai mais travada. E aí já bagunça todas as coisas, certo? Então, coloque isso na cabeça de vocês. Além disso tudo que eu falei, o tratamento precisa de ter uma educação terapêutica, de educar o paciente sobre o problema dele e não amedrontar o paciente. Simplesmente conduzir ele para mais atividades, só que de forma correta, não é simplesmente sair fazendo as coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O que vocês estão perguntando aí? Gente, deixa a pergunta na caixinha aí, fica mais fácil para eu ver. Eu vi que um monte de gente comentou um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas de vocês aqui, Cristina falou que a panturrilha dói tanto que não consegue esticar e anda arrastando os pés. Cristina, você tem diagnóstico de hérnia de disco? Talvez seu caso seja hérnia de disco, mas teria que te avaliar, né? A Ju Daldegan perguntou se o emocional piora. Você deve estar perguntando se o emocional piora a dor, né? É o que eu falei agora há pouco, né? O emocional sempre vai estar envolvido nas dores crônicas, não tem jeito. E aí pode se influenciar, pode aumentar a sua dor. Uma galera entrou aqui, Eu tenho hérnia de disco na lombar e deve ser cervical e muita dor. Normal a panturrilha ficar toda embolada? Pode ser que tenha alguma coisa misturada, né, com essa sensação da panturrilha aí, alguma tensão muscular a mais, tudo. Tomás perguntou, eu fiz cirurgia, eu posso fazer isso? Fazer o que, Tomás? A Renata falou que a minha verdadeira vai até o tornozelo e dá choque no tornozelo, como se estivesse pulado de uma altura, dá choque no pé. Esse é um relato comum das hérnias verdadeiras também, tá? Uma dor em choque, uma dor enfacada, empontada, as pessoas relatam esse tipo de dor. Não é muito comum a gente ouvir dor em queimação, por exemplo, que é mais característica de dor musculoesquelética, certo? A Neuza falou, a minha dói nervo ciático e desce para a perna toda. Exatamente, vai descendo para a perna toda mesmo. Então, talvez a sua seja verdadeira. Mas entenda, gente, a pessoa pode ter todas essas características de hérnia verdadeira, só que se eu peço a pessoa para fazer um exercício específico do método Marquinhos, por exemplo, e ela melhora absurdamente com um exercício, não é hérnia verdadeira.
Ela pode ter todas as características. E aí eu peço um exercício, ela faz 15 repetições e fala assim, nossa, melhorei 80%. Não é hérnia verdadeira. E acontece bastante, sabe? A hérnia verdadeira, tudo que a gente pede para a pessoa fazer não melhora. Não é satisfatória a melhora, sabe? Por isso que o tratamento demora mais. Agora, se a pessoa relata melhor com alguns movimentos, opa, chance que não é. Então tem isso também que a gente tem que sempre que avaliar. Mas o que vocês perguntaram aí? Manda pergunta aí, gente. Manda na interrogação que fica mais fácil para eu ver. Ó. Tenho escoliose e sinto muitas dores nas costas. Eliane, a escoliose no adulto, já são que ela não é a causa da sua dor, não, tá? Teria que entender melhor essa situação sua, mas normalmente a escoliose, a gente pode até falar sobre escoliose algum dia, que é um tema também que aparece bastante, mas na maioria das vezes não está relacionado com a dor da pessoa. Francisco falou, parei todo exercício que fazia, até a caminhada dei um tempo. Dependendo da situação, Francisca, pode ser que seja necessário parar por uns dias, mas desde que o seu tratamento seja orientado para isso, né? Não é simplesmente parar porque dói, porque quanto mais você parar e não fizer, mais vai ser difícil voltar depois. Então, fazer o que dá para fazer, do jeito que dá para fazer, né? Se eu consigo dar uma caminhadinha de 15 minutos sem piorar a minha dor drasticamente, eu tenho uma leve piora, daqui a pouco eu já estou melhor do nível normal da dor, digamos assim, é melhor você fazer essa caminhada de 15 minutos. Ah, Felipe, mas não é pouco? Mas é alguma coisa. Melhor do que ficar só deitado, parado. Repouso não vai ajudar ninguém. Nem quem está aqui no quadro de hérnia verdadeira, nem quem está aqui no quadro de hérnia assintomática, sabe? Então é importante fazer algumas coisas assim, movimentar. A tendência é que a pessoa vá parando de fazer, né? A Iracema falou que já fez fisioterapia não convencional, mas até hoje não melhorei. Que tipo de fisioterapia é essa que você fez, né, Iracema? É importante a gente perguntar isso, porque muitas vezes tem muita gente aí que, né, aqui no Instagram principalmente, fala assim, fisioterapia especializada, especialista em tratamento de dor na coluna. Só que aí você vai ver, o trabalho é basicamente o mesmo da fisioterapia convencional, a pessoa só botou um nome a mais lá, sabe? E aí faz uma ou duas coisas diferentes, mas não é de fato algo especializado. Então é importante você verificar isso que foi feito, porque eu tenho certeza que se fizer um trabalho de fisioterapia, né, especializada, bem feito, você vai ter melhora. Não tem como não ter. Pode demorar, às vezes demora até um ano, mas que vai ter alguma melhora, alguma mudança de nossa, de fato eu mudei aqui, estou melhor, né? Pode dizer que vai ficar 100% sem dor? Às vezes não podemos dizer isso, mas melhora você vai ter, certo? É importante a gente ter isso. Alguns quadros vai acontecer isso também. Doutor, o Pilates é bom mesmo para quem tem hérnia? O Pilates é ótimo, Francisca, com certeza. A questão, a minha briga com o Pilates os profissionais que trabalham com Pilates muitas vezes não sabem avaliar um paciente de problema de coluna crônico, porque ele precisaria de ter um direcionamento dentro do Pilates e não simplesmente, lógico que não é todos, né? Não simplesmente sair fazendo exercício junto com outras pessoas que não tem nada, sabe? Ou com problemas muito diferentes. Seria importante a pessoa passar por uma avaliação criteriosa, e é muito difícil disso acontecer. São poucos lugares de Pilates que, de fato, o profissional avalia a pessoa antes, entende o problema dela e aí direciona para ela para aqueles exercícios específicos, até ela estar pronta para fazer qualquer exercício dentro do Pilates. Mas o Pilates em si é ótimo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Tem vários estudos mostrando isso. A questão é para quem, em que momento, com que profissional, sabe? A Maíra perguntou, é recomendado fazer o Pilates? Da mesma forma, é recomendado, mas eu gosto sempre de pensar assim, é importante que você passe num trabalho fisioterapêutico especializado primeiro, para no momento certo ele vai te encaminhar para o Pilates. Uma coisa que acontece aqui comigo, aconteceu semana passada. Eu avaliei uma paciente nova, e aí o quadro dela era um quadro onde ela não precisaria de mim no momento. Falou, olha, você está muito tranquilo, o quadro seu, você já pode ir direto para um Pilates. E ela queria de fato saber isso. Ela falou, Felipe, eu sinto que eu estou bem, eu já tive momentos piores, mas agora eu estou bem.
mas eu tenho medo de ir para um pilates, ir para uma musculação e piorar de novo. Então ela veio querer saber minha opinião, foi uma consulta online. E aí, de fato ela estava bem. Eu falei, olha, não tem necessidade de a gente fazer um tratamento aqui do jeito que você tá. Você pode ir direto para uma atividade física. Qual que você gosta mais? Eu gostaria de voltar para o pilates, que eu fiz uma época e gostei. Então beleza, pode começar. Não vai ter muito problema para essa pessoa, ela está numa fase boa, sabe? Agora, já aconteceu o contrário, de às vezes o paciente que estava fazendo pilates estava ruim, e estava fazendo e estava piorando. Então ele não era a hora do pilates, então tem que entender o momento de fazer isso também, tá? Tita Alves, eu tenho muita dor na coluna, faço fisioterapia, mas continuo com dor. Porque provavelmente você está fazendo um trabalho que não é o trabalho que você precisa, né? Tá, fisioterapia é profissão, tem muita coisa que pode fazer. Então, para cada perfil de paciente vai ter uma especialidade aí pra gente trabalhar. Rosa Jonas, eu fiz a cirurgia e não melhorou. É aquilo que eu falei agora há pouco com vocês. Às vezes a pessoa faz cirurgia e não melhora. Por quê? É a síndrome da falha cirúrgica. Muito provavelmente era um quadro que não requeria cirurgia. Não era a cirurgia que iria resolver. Por isso que não melhorou mesmo, sabe? E não adianta fazer outra cirurgia. Às vezes a pessoa fala, vou fazer mais uma. E faz 2, faz 3, faz 4. E não vai melhorar. Quanto mais faz, pior, menor a chance de melhora, sabe? Então é importante entender isso também. Tita Alves, nunca fez ressonância para saber. Não precisa de fazer ressonância não, Tita. Só pelos testes clínicos a gente já consegue ter uma ideia. Se tiver alguma suspeita de bandeira vermelha, aí a ressonância é importante. Outra dúvida comum em relação a peso também. Peso influencia? Pode influenciar, gente, mas obesidade sim, tá? Sobrepeso, pouca influência, mas não é isso o fator principal, certo? A pessoa fala, só emagrecer vai resolver a minha dor? Não é garantia não, certo? Muitas vezes a pessoa melhora a dor e continua com o mesmo peso. Lógico, se você está acima do peso, está com sobrepeso, seria bom para a sua saúde emagrecer? Claro, com certeza, né? E uma forma boa de se fazer isso é através de dieta, né? Com um nutricionista e exercício. E aí o exercício ele vai ajudar na melhora da dor. E não foi porque você emagreceu, mas porque você fez exercício, certo? E aí muita gente confunde isso. O André comentou aqui, foi diagnosticado com hernia extrusa na lombar, fez tratamento com fisioterapia, hoje não sinto dores, já faço caminhada, ando de bicicleta, já estou voltando a jogar. Isso é arriscado? Cara, não, se você tá bem, já tá fazendo isso tudo, já tratou, segue firme aí. Volta lá pro seu futebol, né? Jogar deve ser futebol. Segue firme. Beleza? Obrigado, Iracema, Deus, parabéns aqui. Artrose na cervical pode causar dor? Depende do nível da artrose, tá? Pode, mas uma artrose mais avançada. Normalmente idoso, mais velhinho assim, 75, 80, ali pra cima ali, já pode ter uma influência maior. Mas a galera mais nova aí, né, 30, 40, 50, que aparece essas artroses no exame de imagem aí, não vai pra frente não, nem isso é causa de dor não, pra ficar sossegado. Tem uma dor na lombar, fiz mais de um mês e não passo com analgésico. Cara, isso é o seguinte, quem perguntou, não, é Vângela, né? Achei que era Vângela Vasconcelos. Se não está passando com analgésico, é que muito provavelmente a sua dor é uma dor mecânica, certo? Então, o trabalho para melhorar a sua dor, aproveita que tem um mês só, que é uma dor ainda que não entrou na fase crônica, é um trabalho de fisioterapia, de terapia manual. Então, se você buscar um fisioterapeuta aí na sua cidade que trabalha com quiropraxia, osteopatia, essas coisas, muito provavelmente você vai melhorar, certo? É uma grande chance. Agora, depois que passar de 3 meses de dor, aí já o buraco já começa a ficar mais embaixo. Então, aproveita que tem um mêsinho só e já busca um profissional. Ou se não tiver nenhum na sua cidade, busca de forma online, que aí também existe algumas terapias com exercício, né? Com movimentos específicos que podem te ajudar, tá certo? Flávia, eu tenho hernia de disco na lombar, estou fazendo fisioterapia, pilates e tratamento psicólogo. Beleza, Então, você está no caminho aí que possivelmente vai dar certo. Mais alguma pergunta? Olha lá, a Flávia falou que está fazendo pilates individual, porque em grupo físico não deu certo. Exatamente, fazer individual aí é outra conversa. Mas nem todo mundo pode fazer individual, aí que pega, né? Muito bem. Mais perguntas aqui que vocês mandaram. A crise de hernia de disco comete um encurtamento da perna e deixa a postura meio torta? Boa pergunta, Kel.
que acontece? Normalmente, em quadros de crise aguda que a pessoa de hérnia de disco, pode ser que ela aconteça uma coisa que a gente chama de lateral shift, um processo de lateralização. Então, às vezes o paciente chega para mim e tá assim, ó, meio de lado, assim, ó, quadril para um lado e a coluna para o outro. Certo? Tem uma lateral shift. E aí, a gente precisa de trabalhar com estratégias de movimentos específicas para isso. É um processo de defesa do corpo, sabe? E hérnia de disco pode causar isso sim. Não pode deixar isso ficar muito tempo torto, porque senão depois fica difícil de voltar para o normal, de passar muito tempo ficar assim, sabe? Tem algumas pessoas que nem voltam. Ano passado mesmo eu tratei uma paciente que ela já tinha meses, anos já daquele jeito, e a gente melhorou o quadro de dor dela, ela voltou a fazer atividades tudo, mas ficou tortinha, não teve como voltar, não dá pra, meio que agarrou ali, sabe? Então, quanto antes trabalhar isso aí, melhor, tá? Vou ver mais alguma pergunta. A Flávia falou, profissional bom ajuda tudo, com certeza. Encontrar os profissionais certos, gente. Não temos muitos bons por aí, mas temos, certo? Olha lá, Marilene falou, já estou com muita dor na coluna, já fiz fisioterapia e nada. É porque provavelmente você está fazendo tratamento fisioterapêutico convencional, né? E aí, dependendo do seu quadro de dor, não vai resolver. Quer dizer que para todo mundo não vai resolver? Não, tem gente que vai, né? Vai dar certo sim. Mas se você já tentou aí, já fez as 10 sessões lá, ou às vezes até mais que isso, e viu que não mudou nada, pode buscar um outro tipo de tratamento, principalmente se já está em mais de 3 meses, porque a chance de melhorar com pessoas com dor crônica, né, acima de 3 meses é mais baixa, certo? Então é importante você buscar profissionais mais especializados, com tratamento de fisioterapia mais especializada, tá? Sinto muito choque no pé e na perna toda. Aí, característica de hérnia de disco verdadeira. Ó, a Luana está perguntando aqui, eu poderia indicar um exercício para testar se a hérnia cervical é verdadeira? Na verdade, Luana, não é um exercício, né? São alguns testes que a gente faz. Então vamos pensar que a hérnia cervical, que eu quase não falei, né? A pessoa vai relatar uma dor do cotovelo para baixo, característica normal. Ela vai relatar fraqueza na mão. Então, por exemplo, se eu tenho uma hérnia, né, que está direcionada para o lado esquerdo, a minha mão esquerda eu vou sentir ela mais fraca. Então, se eu aperto alguma coisa com a mão esquerda, eu vou sentir ela que é diferente da direita, certo? E se é para o lado direito, a minha direita vai ficar mais fraca. Então, é comum da gente ouvir isso, essa sensação de fraqueza. A pessoa vai relatar também sensação de dormência, formigamento nos dedos, muito comum, ou no próprio braço também, no antebraço, no braço, certo? Tem um teste que a gente faz também, que você pode reproduzir aí, que é esse teste aqui, ó. Você estica o braço para frente, aí leva sua mão para trás aqui, ó. E aí o lado, faz primeiro com o lado que você não tenha dor. Então, digamos que o meu direito aqui é o lado que eu não sinto nada. Aí eu vou lá atrás, ó. Beleza. Mas que conseguir olhando para frente. O que eu sinto aqui? Eu sinto esticar normal o braço, certo? E aí, digamos que eu tenho uma hérnia de disco aqui e sinto dor aqui no braço esquerdo. O que iria acontecer? O braço esquerdo ele não ia lá atrás. Eu ia morrer. Aqui eu já ia estar fazendo careta de dor e ele não ia passar muito daqui, ó. Certo? Ia ter uma perca de movimento para fazer isso aqui, ó. Não iria. Então, se os dois lados vão lá atrás, igual, né, com a posição da mão assim, é um sinal característico aí que a sua hérnia não é verdadeira da cervical, tá? Essa é uma das coisas que a gente avalia. E tem um teste deitado também que não daria para mostrar aqui para vocês que a gente faz. Enfim, tem outro teste que também que você pode olhar para cima e rodar a cabeça para o lado da dor. Então, se eu tenho dor para o lado esquerdo, eu olho para cima, rodo a cabeça para o lado da dor. Para as pessoas que têm hérnia verdadeira, o que vai acontecer? Vai dar uma dor forte irradiada para o braço na hora, certo? Se não acontece isso, provavelmente você não tem. E mais do que isso, se tem isso tudo, se deu positivo, mas se a gente faz os testes de movimentos repetidos e um movimento, um exercício, ele consegue melhorar satisfatoriamente a sua dor num primeiro momento, rápido, com 15, 20, 30 repetições, então aí já cai tudo por terra. Tudo aquilo que deu positivo já não serve mais nada porque teve uma mudança boa muito rápida. Agora, se a gente faz os testes de movimento, né,
deu tudo positivo, depois vai para os movimentos repetidos e não acha nada melhora um pouquinho a sua dor, então aí tem uma chance maior de ser uma hérnia verdadeira, tá certo? A dor que não para se tá... tá. Todo dia tenho dor. Muita gente com dor, né, gente? Sinto muita dor na coluna. Vamos ver aqui, ó. Acho que tá acabando as perguntas de vocês, hein?